Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. No vídeo de hoje nós vamos comentar aí a respeito da suspensão do Rumble aqui no Brasil pelo ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, mais um embate entre o ministro Alexandre de Moraes e um cidadão americano dono aí de uma plataforma de mídia digital. Já aconteceu com Elon Musk lá atrás e agora parece que a coisa aí também azedou para o lado de Chris Pavlovski, né, o proprietário aí do Rumble. O Rumble que estava no Brasil, mas há mais ou menos um ano e 2 meses atrás, por volta de 2023, o Rumble ele resolveu, por espontânea livre vontade e pressão, sair do Brasil por não acatar aí as condições, né, as condições de censura a alguns usuários da plataforma pelo ministro Alexandre de Moraes. Então o Rumble saiu do Brasil. E após aí a eleição do presidente Donald Trump, o Rumble voltou aí a atuar no Brasil. Então, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes mandou aí ordens para que o Rumble então pudesse operar aqui no Brasil. Ele teria que banir aí alguns usuários, né? Algumas pessoas que faziam e fazem parte da plataforma Rumble, para que o mesmo pudesse atuar aqui no Brasil. Porém, o Rumble ele não quis atender às solicitações aí do ministro Alexandre de Moraes. E, falando nisso, o seu CEO aí, o Chris Pavlovski, foi até o X, né, o antigo Twitter, e postou a seguinte mensagem que eu vou te mostrar agora. Olha só o que disse então aí o Chris Pavlovski. Olha só. Essa mensagem então ela foi postada no dia 19 de fevereiro, pelo Chris Pavlovski, o CEO aí do Rumble, aonde ele marcou ali então o ministro Alexandre de Moraes e disse o seguinte: o Rumble não cumprirá as ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Então, portanto, essa foi a mensagem do dia 19 de fevereiro. Ainda tem mais aqui um outro tweet aqui do Chris Pavlovski. Agora foi no dia, deixa eu ver aqui, no dia 20 de fevereiro, né? Diz o seguinte, mais uma vez o Chris Pavlovski, então ele marcou aí o Alexandre de Moraes, e ele diz o seguinte: recebemos mais uma ordem legal e sigilosa na noite passada, exigindo nosso cumprimento até amanhã à noite. Aí, aspas, né, para o Chris Pavlovski. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos veremos no tribunal. Chris Pavlovski. Bom, então, aí está esse tweet, né, esses dois tweets, pelo menos aí, do Chris Pavlovski, com relação ao Rumble. Aí, o que era óbvio que iria acontecer, o ministro Alexandre de Moraes, então, ele resolveu aí, digamos que, suspender, né, o Rumble aqui no Brasil. Vou trazer aqui uma reportagem da revista Oeste que traz a seguinte informação. Deixa eu trazer aqui, vamos lá o que diz então a revista Oeste, olha só. Os argumentos de Moraes para suspender o Rumble aqui no Brasil. Ao suspender, então, o Rumble no Brasil, portanto, na sexta-feira, ontem, dia 21, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, listou aí argumentos que sustentam a sua decisão. O primeiro deles tem a ver com Alan dos Santos. É isso mesmo, tem a ver aí com Alan dos Santos. Conforme então o juiz do STF, a plataforma de vídeos não excluiu as contas do jornalista que estaria usando a rede para disseminar, abre aspas, desinformação. Moraes citou um relatório da Polícia Federal, segundo o qual Santos integra o que seria uma organização criminosa digital. Alan dos Santos é investigado pelo STF desde 2020 por supostamente divulgar fake news, ou seja, o Alan dos Santos está lá naquele inquérito, o inquérito das fake news, né? O magistrado exigiu ainda um representante legal para a Rumble aqui no Brasil. Moraes deu 48 horas para a rede cumprir a ordem, mas a suspendeu antes disso. Aqui então tem o trecho aí, né, da decisão do ministro. Já você pode ler aqui, mas eu vou ler aqui a primeira parte pelo menos. Então abre aspas para o ministro. As condutas de Santos
de elevado grau de periculosidade. Olha só, o Alan dos Santos, você é um cara perigoso, Alan dos Santos. Eu não sabia disso, acho que nem você sabia também. Se revelam, além dos crimes contra a honra previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, também os crimes de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, tipificada no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Por incitação ao crime, pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa, previsto no artigo 286 do Código Penal, e a infração penal de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, tipificado no artigo 20, inciso 2º da Lei 7.716/1989. Vou seguir mais um trecho aqui. O investigado, no contexto da organização criminosa sob análise, funciona como um de seus líderes, incitando a prática de diversos crimes e também influenciando diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos. Ou seja, agora falar é você praticar crime, é você ser um delinquente, segundo aí esse despacho então aí do ministro Alexandre de Moraes para suspender o Rumble. Prossegue aqui, ó. Ou seja, o poder de alcance de suas manifestações tem contribuído de forma inequívoca para a animosidade entre os poderes da República e também para o ambiente de polarização política que se verifica no Brasil, com verdadeiro incentivo para que pessoas pratiquem crimes em razão das narrativas divulgadas. Aqui tem mais um trecho ainda desse despacho aí do ministro Alexandre de Moraes. Moraes afirmou que o dono do Rumble, o Chris Pavlovski, também desrespeitou aí o STF sucessivas vezes, por aquilo que eu trouxe ali naqueles tweets ali do Pavlovski. Bom, então, aí está, Alexandre de Moraes, ele procedeu aí com essa ação, suspendendo então o Rumble aqui no Brasil. Mas não é só isso. Além desses tweets aí do Chris Pavlovski, também o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é que advogados da empresa de Trump, eles acionaram a justiça americana, porque acontece o seguinte: o Rumble, ele hospeda em seus servidores a Truth Social, que é a rede oficial aí de Donald Trump, ou a própria rede de Donald Trump, onde Trump se comunica e, após ele lá atrás ser banido aí do Twitter, do Instagram, enfim, do Facebook, o Trump, então, ele criou aí a sua própria rede social, e essa rede social, ela hospeda aí, tem os seus servidores, enfim, junto com o Rumble, ou seja, ao derrubar o Rumble aqui no Brasil, também se derruba aí a rede social, ou parte, pelo menos, dela, do presidente americano Donald Trump. Agora a pergunta é, o que será que vai acontecer? Temos mais aqui uma reportagem a respeito disso. Deixa eu encontrar aqui, ó. Aqui está essa reportagem da CNN, né? Deixa eu abrir aqui, pera lá. Aqui está. Bom, vamos lá. A empresa de Trump entra em ação contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Deixa eu ler aqui a reportagem aliás, do Metrópolis, melhor dizendo, pelo repórter Paulo Capelli. Então, ele diz o seguinte: empresa de Donald Trump, a Trump Media Technology Group Corp., entrou com ação dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, aí do STF. O processo foi movido no distrito da Flórida, divisão de Tampa, em conjunto com a empresa Rumble, também voltada aí às redes sociais. Na ação, a Trump Media e a Rumble argumentaram que as ordens de Alexandre de Moraes no âmbito extraterritorial causam dano irreparável e violam a liberdade de expressão, um dos princípios dos Estados Unidos. As ordens extraterritoriais do ministro Moraes infligem danos imediatos e também dano irreparável à Rumble e à Trump Media e Technology Group Corp.
ao minar a legalidade americana, discurso político, um direito central para a liberdade de expressão sob os princípios dos Estados Unidos e também desconsiderando as imunidades da seção 230 de Rumble e da TMTG, que são essencial para sua estrutura operacional e confiança do usuário. Este dano não pode ser remediado por compensação monetária, pois perdeu a confiança do usuário e causa danos duradouros aos serviços e também à reputação da Rumble e da TMTG. Então, portanto, ele diz um trecho, né, desta ação. O imbróglio envolve a liberação das redes sociais do militante comunicador bolsonarista, que é o que o Metrópolis está falando, mas na realidade é o do jornalista Alan dos Santos, né? Ele que era o dono aí do Terça Livre aqui no Brasil, sua empresa teve que ser fechada, ele teve que se exilar lá para os Estados Unidos para não ser preso aqui no Brasil por simplesmente ele omitir opinião, né? Por crime de opinião. Tanto é que saiu hoje uma informação de que o nome, né, de Alan dos Santos, a pedido aqui do governo brasileiro, a pedido aí do Supremo Tribunal Federal, ele estava na lista da Interpol. Porém, em outubro do ano passado, o seu nome foi retirado, todos os seus dados foram retirados da Interpol, mas somente agora, ontem, hoje, enfim, que veio aí à tona essa informação. Então, portanto, Alan dos Santos, ele não é mais aí digamos que um procurado pela Interpol, até porque a Interpol também nem chegou a procurá-lo. Aliás, a Interpol sabe, sempre soube, todo mundo soube aonde o Alan dos Santos está, o seu endereço certinho, mas como ele estava lá por crime de opinião e nos Estados Unidos, crime de opinião não existe, e a princípio no Brasil também não era para existir, mas parece que existe. Então a Interpol simplesmente deixou o seu nome lá, mas nunca foi atrás. Tanto é que também houve aí alguns pedidos, né, de extradição do Alan dos Santos para o Brasil, mas foi negado aí mesmo no governo Biden. E agora vai ser muito mais difícil que isso aconteça. Bom, na ação contra Moraes, as empresas de Trump elas pedem à justiça americana o seguinte: declarar que as ordens de silêncio são inexequíveis nos Estados Unidos, assim como inconsistentes com a primeira emenda, né, da Lei de Decência, Lei da Flórida e também políticas públicas dos Estados Unidos e da Flórida. Emitir julgamento a favor de Rumble e TMTG e contra Moraes sobre todas as causas de ação alegadas. Conceder medida cautelar à Rumble e também à TMTG, ordenando a execução das ordens de mordaça nos Estados Unidos. Proibir Moraes de abrigar qualquer terceiro, como Apple, Google e também quaisquer pessoas ou entidades agindo sob sua direção, para remover ou excluir, ou até mesmo ameaçar remover ou excluir o aplicativo Rumble ou quaisquer outros aplicativos de suas respectivas lojas de aplicativos nos Estados Unidos. Na medida tal ação for tomada, né, em conformidade com a finalidade de fazer cumprir ordens de mordaça e também conceder outras medidas adicionais que o tribunal considere ser justo e adequado. Então aí, portanto, está esta ação, né? Esta ação aí por parte do Rumble e também da empresa aí de Trump, para que as ações aqui do ministro Alexandre de Moraes, elas venham ser nulas, né? Aí nos Estados Unidos, enfim, para os usuários brasileiros que moram lá nos Estados Unidos. Não só o Alan dos Santos, como também aí o jornalista Paulo Figueiredo, né? O neto aí do ex-presidente João Batista Figueiredo, ele também teve aí sanções, né? Enfim, está com as suas contas bloqueadas, as suas contas financeiras também, né? Não só as suas mídias sociais, como também as suas contas aí financeiras também. Mas vamos voltar a falar mais a respeito aí desta ação do Alexandre de Moraes, que está aí causando então toda este imbróglio aí, esta situação com o Chris Pavlovski, né, que é o dono aí da Rumble. Então, portanto, o Rumble está suspenso aqui no Brasil, né, desde o dia 21, desde sexta-feira.
agora resta saber o que vai acontecer, né? Quais as ações que vão ser tomadas aí por parte dos Estados Unidos, né? Aí de Donald Trump e também do Chris Pavlovski, que é o dono aí do Rumble. Mas olha só, ainda falando sobre esta ação americana, né, lá nos Estados Unidos, eu tenho aqui o que falou, né, a entrevista aí do advogado aí que está representando as empresas Rumble e também a Truth Social nesta ação contra o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Deixa eu trazer aqui essa reportagem que foi veiculada então, portanto, na CNN. Olha só o que disse aí o advogado das empresas, né, da Truth Social e também do Rumble. Preste atenção. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, né, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então você tem 3 caminhos. Bom, então tá aí, ó. O que o advogado aí de Trump, ele falou o seguinte, que são 3 caminhos aí pelo qual o ministro da Justiça brasileira teria que seguir para fazer esses pedidos. E não diretamente aí como foi feito às empresas. Então, ou seja, nenhum desses 3 caminhos foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, e isso então está causando aí todo esse imbróglio e toda esta situação. Agora, só nos resta saber o que vai acontecer, quais serão as cenas aí dos próximos capítulos no decorrer aí dos dias, no decorrer das semanas. Mas tá aí, tá um embate aí, né? O embate está formado entre Alexandre de Moraes e também o Chris Pavlovski, que é aí o CEO do Rumble, e além disso também essa ação aí envolvendo o ministro lá nos Estados Unidos, que é movido pelo Rumble e pela Truth Social, né? O grupo aí que faz parte da Truth Social contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, o que será que vai acontecer? Bom, você pode dar a sua opinião aí nos comentários, então você pode ir lá, curtir o nosso vídeo, né, curtir o nosso trabalho, compartilhar, deixar o seu like, é óbvio, e claro, comentar e dizer o que você acha, o que poderá acontecer, qual a sua opinião aí com relação a tudo isso, ok? Então tá certo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso.